Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver sobre a polaridade das moléculas, né? A gente sabe que a gente tem moléculas polares e apolares. E eu vou relembrar primeiro alguns conceitos para facilitar o entendimento dessas moléculas polares e apolares. O primeiro conceito que a gente precisa revisar é a regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto diz que o quê? Que os átomos, para atingirem a estabilidade, precisam de 8 elétrons na camada de valência, né? A gente tem algumas exceções a essas regras. O hidrogênio, por exemplo, vai seguir a regra do dueto, né? Ele vai precisar de 2 elétrons para estabilizar, para atingir a configuração eletrônica do hélio, né? Na tabela periódica, a gente tem esses elementos aqui, né? Da última família, que são os gases nobres. Eles são os elementos mais estáveis que a gente tem. E eles possuem, né? Esses 8 elétrons na última camada. Então, os elementos eles vão fazer ligações químicas para atingir essa estabilidade, que é ter 8 elétrons na última camada. Mas existem algumas exceções. Tem alguns átomos que vão precisar de menos, né, para poder se estabilizar. O hidrogênio, ele tá na família 1A, então ele tem 1 elétron na última camada, né? Ele só tem uma camada, na verdade. Então, ele precisa de 1 elétron para estabilizar e atingir a configuração do hélio, que é um gás nobre, né, que tem 2 elétrons. Outra exceção também é a regra do octeto, é o boro. O boro está na família 13, né? Mas ele se estabiliza com 6. O que a gente precisa lembrar daqui? Que as famílias, né, na vertical, as colunas da tabela periódica, nos dizem quantos elétrons o átomo vai ter na última camada, na camada de valência. Então, por exemplo, aqui o oxigênio. O oxigênio está na família 16, né? Ou 6A. Isso significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, para chegar a 8 elétrons, ele precisa de mais 2. Então, quando ele fizer ligações, ele vai precisar de 2 elétrons para atingir a estabilidade. O sódio está na família 1, então ele precisa de 1 elétron. O carbono está na família 4A, né? Ou 14. Então, ele tem 4 elétrons na última camada, precisa de mais 4 para ficar com 8 e estabilizar. O nitrogênio está na família 5A. Então, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele precisa de 3 para estabilizar e ficar com 8. Voltando para cá, né? O que a gente vai contar como nuvem eletrônica? A cada ligação simples, dupla, tripla e par de elétrons livres, a gente vai contar uma nuvem eletrônica, tá bom? Se o número de nuvens eletrônicas em torno, né, ao redor do átomo central for igual ao número de ligantes iguais, a molécula é polar. E se o número de nuvens eletrônicas em torno do átomo central for diferente do número de ligantes iguais, a molécula é polar. Uma observação que eu coloquei aqui, que o átomo que faz mais ligações é o átomo central. Você pode ver também o que tiver menos quantidade na molécula. Aqui a gente tem a fórmula estrutural. Eu peguei a molécula de água. Vamos analisar quantos elétrons cada um precisa nas ligações. Aqui eu tenho o hidrogênio está na família 1A, só tem um elétron, faz uma ligação. Precisa de 1 para estabilizar. O oxigênio eu falei que está na família 6A, ele tem 6 elétrons, então ele precisa de mais 2 para estabilizar. Então ele vai fazer 2 ligações. Quem que vai ser o átomo central aqui? O oxigênio, porque ele faz mais ligações. Ele faz 2 ligações e o hidrogênio faz uma. Então, o que a gente vai fazer? Vai escrever o oxigênio no meio, fazendo 2 ligações com o hidrogênio, certo? Agora, a gente vai distribuir esses elétrons. Os elétrons que vão ficar
em torno dos átomos são os elétrons da camada de valência. O oxigênio, eu disse que ele tem 6 elétrons na última camada. E ele precisa de 2 para estabilizar. Então, vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas por que eu não coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6? Por quê? Ele está ligado com o hidrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação. Então, tem que ter um elétron de uma ponta e na outra para fazer essa ligação com o hidrogênio. Aí, esse elétron aqui é do hidrogênio, né? De cada hidrogênio. Agora, vamos contar o número de nuvens. A gente conta em torno do átomo central, tá? As ligações e os pares de elétrons livres, a gente vê pelo átomo central. Então, aqui eu tenho uma ligação, 2 ligações e 2 pares de elétrons livres. Então, tem 1, 2, 3, 4 nuvens. E quantos ligantes a gente tem? 1, 2.